Good evening, everyone. Boa noite a todos. I'm happy to be here once again. Estou feliz por estar aqui outra vez. I'm happy for the friendship I have with Carlos and with some of you. Muito feliz com a amizade que eu tenho com o Carlos e com alguns de vocês. I'm thankful for your prayers. Também agradeço muito as vossas orações. We're here to listen to God's word. Estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. So I would like to read from Isaiah chapter 1. Então eu gostava de ler a partir de Isaías capítulo 1. And we're going to read just the first verse of Isaiah chapter 1. E vamos ler meramente o primeiro versículo de Isaías capítulo 1. So you can read that. E diz assim a palavra do Senhor: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Now, Isaiah is a prophet. Agora, Isaías é um profeta. And a prophet is someone who speaks for God. Um profeta é alguém que fala por Deus. And Isaiah was an 8th century BC prophet. Isaías era um profeta nos anos 800 antes de Cristo. And as a prophet, he was speaking to those in the southern kingdom of Judah. E como profeta, ele falava aos reis do Reino do Sul de Judá. He was married. Ele era casado. And he also had access to the king's palace. E ele tinha acesso ao palácio do rei. Os Joões têm coisa do rato para ele. O rato não está a funcionar. Tem lastilho, tapete de rato. I don't know if it's this or not, or what it is. Not working at all. So, thank you. Okay, it's okay. No, it's okay. All right, so it's okay. I'll figure it out. All right. Tá bom, não faz mal. And he was one of these people who was able to record everything that was happening in the king's palace. E então Isaías tinha essa possibilidade de registar tudo o que se passava no palácio do rei. And in his day, in the 8th century, there were several kings. Então, na vida dele, ele viveu durante o reino de vários reis. Nothing there. Okay, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. No, it's not that. It's the mouse. Parece que é o rato que não está a funcionar bem. It's the mouse here. So you hold on a second. One moment. Hold on. Momento, ele vai resolver isto de outra maneira. A tecnologia é maravilhosa quando funciona. Try this mouse. Ok, vais tentar outra coisa. No. Okay, it's okay. It's okay. It's okay. Bluetooth on? You know what? If you sing a song, then I'll be able to do this. You want to sing a song Se and I'll fix cantarem it, okay? hino, talvez eu tenha tempo para resolver o problema. Vamos cantar um hino. O amor de Jesus é maravilhoso, maravilhoso e não tem fim. O amor de Jesus é maravilhoso e basta para mim, basta para mim, basta para mim. O amor de Jesus é maravilhoso e basta para mim. No, not yet. Not yet. I'm sorry. Sing another song. You have another song? With my, Vamos cantar uma outra canção, outro cântico. Preparados? Isto é tudo, como eu dizia ao Marco há bocado, é tudo acerca dele, não é nada acerca de nós. Senhor Jesus, tu por mim tens tanto amor. Obrigado. Okay. Perfeito. So we got water here for Okay, you. that's fine. You can put it down there.
Okay, sorry. Desculpa. So Isaiah lived in the 8th century. Então, Isaías vivia nos anos 800 a.C. There were 5 main prophets in the 8th century. E havia 5 profetas principais nessa altura. Hosea and Amos were prophets to the nation of Israel. That's the northern 10 tribes. Oséias e... Hosea and Amos. Obrigado. Amós e Oséias eram profetas no norte. And Jonah was focused on the empire of Assyria. E Jonas ministrou para o império da Síria. And Micah and Isaiah were focused on the southern kingdom of Judah. E Miqueias e Isaías serviam no reino do sul chamado And Judá. Isaiah lived through most of the 8th century BC. E Isaías viveu quase durante o século inteiro, portanto, que era o 800 anos antes de And there Cristo. were 4 main kings that he was a prophet for. E ele era profeta para 4 reis seguidos. One king was a man named Uzziah. Deles era Uzias. And then there was a king named Jotham. E depois havia outro que era Jotã. And then there was a king named Ahaz. Outro era Acaz. And then there was a king named Hezekiah. E outro Ezequias. And Isaiah lived through all the reigns of these 4 kings. Isaías conseguiu viver através dos reinos de todos estes reis. After Hezekiah died, Isaiah was probably around 90 years old. Depois da morte de Ezequias, Isaías talvez tinha 90 anos de idade. And the next king, Manasseh, was a very wicked king. E o próximo rei, Manassés, era rei horrível. And tradition tells us that he took Isaiah and he saw them in half. E a tradição nos diz que ele pegou em Isaías e fez com que ele foi cerrado ao meio. So Isaiah's ministry was during the 8th century. Então o ministério de Isaías foi nesse 800 anos antes de And Cristo. during that century, Assyria was the dominant empire in the world. E nessa altura, o império dominante do mundo era o império da Assíria. The nation of Judah was in decline. A nação de Judá estava em declínio. The nation of Israel, the 10 northern tribes, were about to be conquered by Assyria. A nação do norte, as 10 tribos do norte, estavam prestes a ser conquistadas pela Assíria. And Assyria was threatening to conquer Judah. E a nação da Assíria estava a ameaçar conquistar a nação de Judá. So Isaiah is writing for a reason. Então Isaías está a escrever por alguma razão. He wants to tell God's people, you need to trust the Lord. Ele estava a dizer ao povo de Deus que eles tinham que confiar em Deus. In times of crisis, put your trust in the Lord. Em tempos de crise, coloca a tua confiança no Senhor. And not all these kings would do that. Mas estes reis, muitos deles não faziam isso. And because they refused to trust the Lord, the nation was having all kinds of E problems. porque estes reis não colocavam a sua fé no Senhor, o povo estava cheio de problemas. And that can happen today. E isso pode acontecer até hoje. God wants you and I to trust the Lord. Deus quer que tu e que eu confiemos no Senhor. Blessed is the man who puts his trust in the Lord. Abençoado é o homem cuja confiança está no Senhor. But oftentimes, because of circumstances in our lives, we don't trust the Mas Lord. muitas vezes, por causa das circunstâncias da nossa vida, nós não colocamos a nossa fé nele. And Isaiah noticed that this was happening in the 8th century. Isaías estava a reparar que isto estava a acontecer no século dele. Isaiah also writes about a coming Messiah. Isaías também escreve sobre o Messias que há de vir. The New Testament is going to quote the book of Isaiah more than any other prophet. No Novo Testamento, Isaías é o profeta mais citado. And he's writing about a future Messiah. Então Isaías está a escrever sobre um Messias futuro. Now, Isaiah lived 100 years before the Babylonian captivity. Isaías viveu 100 anos antes da catividade babilônica. And yet, he wrote to the people in Judah who were in Babylonian captivity. Mas mesmo assim, ele escreveu para o povo de Judá que estavam em catividade da Babilônia dali a 100 anos. And his message is the same. You need to trust the Lord. E a mensagem é igual. Vocês têm que confiar no Senhor. So this is a very long prophecy. Então isto é uma profecia muito And the first comprida. 39 chapters
is focused on the Assyrian threat. Os primeiros 39 capítulos falam sobre a ameaça dos assírios. God was unhappy with his people. Deus não estava feliz com o seu povo. They were rebellious, they were sinful. Eram rebeldes, eram pecadores. Outwardly, they were doing everything that they were supposed to do. Superficialmente, eles estavam a fazer tudo o que deviam fazer. So outwardly, you can look at them and say, they are the people of God. Olhando para eles de fora, parecia que eles eram o povo de Deus. But inwardly, their heart was far from God. Mas no interior, o coração deles estava muito longe de And the Deus. prophet Isaiah is calling God's people to repent. E o profeta Isaías está a fazer uma chamada ao povo de Deus para que se arrependam. But God's people would not repent. Mas eles não queriam se arrepender. And as a result, judgment was coming. E então o julgamento estava a vir. And yet, while judgment was coming, God was going to be merciful to those who called upon his name. Mas enquanto o julgamento não chegava, Deus demonstrou misericórdia para aqueles que convocaram o seu nome. King Ahaz was another king in this prophecy. Portanto, dos reis que são mencionados nesta profecia era o rei Acaz. Uzziah is the first king, and the first 6 chapters of Isaiah talk about him. Então, Uzias é o primeiro rei e os primeiros 6 capítulos de Isaías falam sobre Uzias. Uzziah trusted the Lord. Uzias confiou no Senhor. But that didn't mean he had no problems. Mas isso não quer dizer que ele não tinha problemas. Even a man who trusts the Lord is going to face problems. Mesmo alguém que confie no Senhor vai ter problemas. Isaiah says to Uzziah, put your trust in the Lord. Mas Isaías lembrava a Uzias, confia no Senhor. But then there was a king named Ahaz, Mas depois veio o rei Acaz. and he didn't believe in God. E ele não tinha, não acreditava em Can you Deus. imagine that? He was a king on David's throne, and he didn't believe in God. Imaginam só isso, ele estava no trono de David e ele não acreditava em Deus. He would do all the rituals outwardly of the temple, sacrifices, etc. Ele fazia todos os rituais e cerimônias do templo, etc. But he also saw an idol in Assyria, and he liked the idol. Mas ele também viu ídolo lá na Síria que ele gostou muito. So he built an altar to that idol, and he worshipped that idol. Até ele construiu altar lá em Judá para esse Deus e He was adorou esse Deus. a king who didn't trust the Lord. Era rei que não confiava no Senhor. And as a result, there was a great threat to the throne of David. E como tal, houve uma grande ameaça ao trono de David. And Isaiah told Ahaz, trust in the Lord. E Isaías disse a Acaz, confia no Senhor. His promises will never fail. As suas promessas nunca hão de falhar. But Ahaz would not trust the Lord. Mas Acaz não confiava no Senhor. And then there was another king in chapter 36 to 39. Depois há outro rei que nós vamos vê-lo nos capítulos 36 a And 39. his name was Hezekiah. Chamava-se Ezequias. And during his time, the Assyrians were coming down to destroy Jerusalem. E nos dias dele, os assírios estavam a marchar para Judá para destruir. And they wrote a letter to Hezekiah and said, there is no God who will deliver you from my hand. Eles até escreveram uma carta a Ezequias a dizer a ele, olha, não há Deus nenhum que te pode livrar das nossas mãos. And Hezekiah took that letter and he went into the temple of the Lord. Ezequias pegou nessa carta e foi ao templo. He spread it out before God. E ele deitou perante Deus. And he said, look what the enemy is saying about you. Ele disse, olha o que o inimigo está a dizer sobre ti, ó Deus. What are you going to do about it, God? O que é que vais fazer sobre isto, ó Our Deus? trust is in you. Nós confiamos em ti. And you know what happened? Sabem o que aconteceu? God, in a miraculous way, saved Jerusalem so it would not be destroyed. Deus, de uma forma milagrosa, salvou Jerusalém e Jerusalém não foi destruída. And after that happened, Hezekiah got sick. Depois disso, Ezequias ficou muito doente. And God said, you're going to die. And he wasn't happy to hear E that. Deus disse, olha, tu vais morrer. E ele não estava Would you nada be happy contente if you com went isso. to the doctor and the doctor said you're going to die? Vocês estariam contentes se fossem ao médico e ele dissesse, olha, vais The morrer? fact is, we are all going to die. O facto é que todos nós vamos But we would morrer. like it to happen in 50 years, not tomorrow. Mas nós gostaríamos que acontecece daqui a 50 anos, And não amanhã. Hezekiah was sad that he was going to die.
Ezequias estava muito He triste que ele ia prays to morrer. God and he doesn't want to die. Ele orou a Deus e disse, eu não quero And morrer. God says, I heard your prayer, you're not going to die. Então Deus disse, olha, ouvi a tua And oração e não vais I morrer. will give you a sign that you will not E die. até vou te dar um sinal que tu não vais morrer. The sun will go back 10 degrees. O sol vai retroceder 10 graus. And it did. E aconteceu And mesmo. Hezekiah was healed. E Ezequias foi curado. After his sickness was over, the kings of the nations around came to Hezekiah. E depois de ele ser curado, os reis das nações ao redor vieram ter com ele. They gave him some comforting cards and gifts and says, "We're glad that you're well." Então deram-lhe uns cartões de conforto e algumas ofertas e disseram, estamos tão felizes que tu estás melhor. And the Babylonians came. E até os And babilônios vieram. they weren't a big empire. They were just a small country conquered by Assyria. Nesta altura eles não eram império, eram uma nação pequenita. And they came to comfort Hezekiah. E vieram para confortar o Ezequias. And they also came for another reason. Mas eles vieram com outra razão. You see, they saw that sign in the sky. Eles viram aquele sinal do And they céu. wanted to ask Hezekiah, what was the meaning of that sign? E eles queriam perguntar a Ezequias And qual era o significado desse sinal. Hezekiah had an opportunity to talk about the living God, E Ezequias teve a oportunidade de falar do Deus vivo, but he didn't. mas não o fez. Instead, he shows the Babylonians all the wonderful things in Jerusalem. Em vez disso, ele mostrou a eles todas as coisas maravilhosas em Jerusalém And all the glory of the kingdom. e a glória do seu reino. And then they went back to Babylon, E eles voltaram a Babilônia. and Isaiah says to Hezekiah, what did those men see? E então Isaías veio ter com Ezequias e perguntou, o que é que esses homens And viram? Hezekiah said they saw E everything. Ezequias, eu mostrei a eles tudo. And Isaiah responds and says they're coming back to take everything into E Babylon. Ezequias diz, olha, eles vão voltar um dia e vão tirar isto tudo daqui para fora e vão levar para a But Babilônia. it won't happen for another 100 years. Mas não vai acontecer até daqui a 100 anos. Beginning in chapter 40 of Isaiah, Então, a partir do capítulo 40 de Isaías, and to the end of the book, Isaiah is até o fim do writing. livro, Isaiah is writing to the Babylonian captives. ele então está a escrever para os cativos de Babilônia. There were no Babylonian captives. Mas não havia cativos babilônicos. Assyria was the dominant empire. O império dominante era a Síria. But he's writing to some people in the very future. Mas ele está a escrever a um povo no futuro. 100 years into the future, Babylon would be the dominant empire. Dali a 100 anos, Babilônia é que seria o And império dominante. they will destroy the temple, destroy Jerusalem. Eles vão destruir o templo, vão destruir Jerusalém. They will kill everybody. Vão matar todos. But before that happens, God was going to take some people out of Jerusalem and put them in Babylon. Mas antes disso, Deus iria tirar algumas pessoas de Jerusalém e levá-los a Babilônia. So there were these Jewish exiles in Babylon. Então havia estes exiliados judeus que estavam em The Babilônia. temple's destroyed, the city is destroyed. O templo estava destruído, a cidade estava The Ark destruída. of the Covenant is gone. A Arca da Aliança There's no more desapareceu. sacrifices, no more Jewish religion, Não há sacrifícios, não há religião judaica. no more hope in a coming Messiah. Não há mais esperança no Messias que há de vir. No king sitting on the throne of David. Não há rei nenhum a sentar-se no trono de David. No hope. Não há esperança. And Isaiah is writing to them Isaías está a escrever para eles. 100 years before the event happened. 100 anos antes disto tudo acontecer. And he writes, put your trust in the Lord. E ele escreve, põe a tua confiança no Senhor. So this becomes one of the major themes of the book of Isaiah. Então este é o tema principal do livro de Isaías. And I've been studying this lately Eu tenho estado a estudar isto because recentemente. in my life there has been a crisis. Porque em minha vida tem havido uma crise. And for the last 3 years, my daughter has been suffering.
Durante os últimos 3 anos, a minha filha tem estado a sofrer muito. And while we watched her suffering, we would quote a Bible verse to her. E consoante víamos ela a sofrer, nós citávamos um versículo bíblico. Isaiah 41:10. Isaías 41:10. Fear not, I am with you. Não temais, eu estou contigo. I am your God. Eu sou teu Deus. Don't be afraid. Não tenhas medo. I will strengthen you. I will help Eu you. vou-te fortalecer, vou-te ajudar. Put your trust in the Lord. Coloca a tua confiança no It Senhor. has become a favorite verse for my daughter. Este versículo agora é um versículo favorito When da minha filha. everything looks hopeless, Quando tudo parece que não tem esperança, you need to put your trust in the Lord. tens que colocar a tua esperança, a tua And confiança so no I've been Senhor. studying this topic for that reason. Então eu tenho estudado este assunto por causa Because disto. people ask me, how is it that you're able to continue on with all the difficulties? Porque pessoas me fazem a pergunta, como é que consegues continuar com tantas dificuldades? And my answer is, you need to believe that God has a purpose and a plan. E a minha resposta é, nós temos que acreditar que Deus tem um propósito e tem um plano. Don't ever forget that. Nunca esqueçam-se disso. In all the difficulties of your life, God has a purpose and a plan. Em todas as dificuldades da tua vida, Deus tem um propósito e Ele tem um plano. And you know what makes God happy? E sabe o que é que faz Deus muito feliz? When we put our trust in the Lord. Quando nós colocamos a nossa confiança nele. So in the book of Hebrews chapter 11 verse 6, Hebreus 11:6 it says, without faith it is impossible to please God. diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Do you want to please God? Queres agradar a Deus? Then trust Him in all your circumstances. Então confia nele em todas as circunstâncias. So this becomes a major theme in the book of Isaiah. Então este é um tema principal do livro Isaías. In times of crisis, put your trust in the Em Lord. tempos de crise, coloca a tua confiança no Let's Senhor. read chapter 50 and verse 10. Vamos para o capítulo 50 e o versículo 10. It says, who among you fears the Lord, who obeys the voice of his servant? You can read the Então verse. Isaías 50:10 diz: Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. When we have difficult times, everything around us seems dark. Quando temos tempos de dificuldade, tudo parece escuro à nossa I volta. don't know what God is doing. I don't understand. Eu não sei o que Deus está a fazer, eu não compreendo. But God is light. Mas Deus é luz. And when we trust in Him, we can know that He has a purpose and a E plan. quando confiamos nele, nós vamos saber o seu propósito e o seu plano. In the book of Isaiah, there were 3 major crises. No livro de Isaías nós temos três crises grandes. The first crisis was in the first 6 chapters. A primeira crise é nos primeiros 6 capítulos. Uzziah is the king. Uzias é o rei. And during his reign, he put his trust in the E Lord. durante o seu reinado, ele colocou a sua confiança no He Senhor. walked with God, Ele andava com Deus. and he did a lot of good things. E ele fez muitas coisas boas. Those things are written in the book of Chronicles. E esses livros, essas coisas que ele fez, está no And the livro de Crônicas. nation was prosperous. E a nação era próspera. There was a good economy, and people had enough money to buy and sell. E a economia estava boa e as pessoas tinham dinheiro para comprar e para vender. Things were going well, not just in Judah, but also in the 10 tribes to the north. E as coisas corriam bem, não só em Judá, mas também no Reino do Norte. But the problem was the people of God were not following God in their heart. Mas o problema é que as pessoas de Deus não estavam a seguir a Deus de coração. Outwardly, they looked like the people of God. Externamente pareciam que eram o povo de Deus, Inwardly, they didn't care about God. mas internamente eles estavam nas tintas para com Deus. Is that true of you? Isso é verdade sobre ti? It's true of a lot of
Christians Isto é today. muito verdade sobre muitas pessoas que chamam-se It's cristãos. possible to look like a Christian, walk like a Christian, É muito possível aparecer como um cristão e andar como um cristão. talk like a Christian, Falar como cristão, smell like a Christian. cheirar como cristão. It's possible to have a Christian wedding and a Christian funeral. É muito possível termos um casamento It's cristão e um possible funeral to go to cristão. church all your life, É possível ir à igreja toda a vida to read the Bible, para ler a Bíblia. and people look at you and say, "You're a Christian." E pessoas olham para ti e pensam, olha, And aqui é the um cristão. entire time your heart is far from God. Mas nesse tempo inteiro o teu coração está muito afastado de Deus. This happened in Uzziah's day. Isto aconteceu nos dias de Uzias. So God sent an earthquake. Então Deus enviou um It terremoto. was a major earthquake which really crippled the nation. E foi um terremoto muito grande e este terremoto fez com que a nação ficou muito prejudicada. It's mentioned at the beginning of the prophecy of Amos. Isto é mencionado também no livro de Amós. The earthquake was so severe it became a point of reference in Israel's history. Foi um terremoto tão grande que foi um ponto de referência na história de Israel. During the days of Zechariah the prophet, he also references the earthquake. Zacarias também fala sobre esse terremoto. It occurred after a period of great economic E prosperity, isto aconteceu depois de um período de grande prosperidade and it económica destroyed a lot. e destruiu Can muito. you imagine it today? Consegue imaginar isso hoje? I ask you, is God good? And you say, yes, He's good. Eu posso vos perguntar, Deus é bom? Well, Sim, Deus é why bom. is He good? Por que é que Deus é bom? I have a good job. I have a wonderful Tem family. bom emprego, uma família I have a maravilhosa, big house. tem uma casa I grande, have comforts. tem todos os Yes, confortos. God is good. Sim, Deus é bom. And then something happens. E depois algo acontece, You lose your job. perde o There's a emprego, war. há uma The guerra, economy suffers. a economia And your sofre entire life falls apart. e a tua vida toda desfaz. That's what happened in Uzziah's day. Foi o que aconteceu nos dias The de earthquake Uzias. destroyed O everything. terremoto destruiu And tudo people were distraught e as pessoas estavam sem esperança because they were not trusting in the Lord. porque não confiavam no Senhor. And see, this is what happens when difficult times come. É o que acontece quando há tempos difíceis. We praise the Lord in the good times. Nós louvamos ao Senhor nos tempos And when the bons, difficult times come, we complain to Him. mas quando há dificuldades nós queixamos a We Ele. stop believing in Him. Nós paramos de confiar We nele. think God is not good. Pensamos que Deus não é bom. And this happened in the days of Uzziah. Isto aconteceu nos dias de Uzias. Then in chapters 7 to 12, there's another king. E depois nos capítulos 7 a 12 há outro rei. His name is Ahaz. E ele chama-se And Acaz. during the days of Ahaz, there was a second crisis. E nos dias de Acaz houve uma segunda crise. Ahaz did not believe in God. Ele não acreditava em Deus. And he was kind of happy with the Assyrian Empire. Ele até estava muito agradado com o império dos assírios. He didn't realize that Assyria was a great threat. Ele não percebia que a Síria era uma grande ameaça. The northern 10 tribes of Israel, they knew that this was a great threat. O reino do norte sabia que a Síria era uma ameaça. The country of Syria knew of the threat. Até os assírios sabiam que eles eram uma ameaça. So the king of the northern tribes of Israel called the king of Assyria. Então o rei do norte chamou lá ao rei da Síria. Let's form an alliance. Vamos fazer uma aliança. If we are allied together, maybe we can prevent the Syrians from conquering our lands. Eles pensaram, talvez se nós nos tornamos aliados da Assíria, eles não vão nos conquistar. So even though Syria was an enemy of Israel, they formed an Então, alliance. apesar dos assírios serem inimigos do reino do norte, eles fizeram uma aliança. And they wanted Judah to come into this alliance E eles too. queriam que Judá, o reino do sul, também se So juntasse they a called esta up aliança. Ahaz and said, "Will you join the alliance also?" Então eles lá chamaram, do you know what telephone was?
and they had I don't know. long distance. Yeah, long distance. Estava a perguntar qual era a companhia de telefone que eles usaram. Mas está bem. Então eles telefonaram ao rei do sul a dizer, olha, junta-te à nossa aliança também. And Ahaz said, no, I'm not going to join this alliance. E Acaz disse, não, eu não vou juntar-me a esta aliança. I like Assyria. Eu gosto dos assírios. They have a wonderful God that I enjoy. Eles têm até um Deus que eu gosto de adorar. And I hope to become friends with the king of Assyria. Eu quero ser amigo com os assírios. So Syria and Israel decided to go to war with Judah. Então, Síria e Israel fizeram guerra contra Judá. And their plan was to overthrow the king. E o plano deles é de derrubar o rei. And this is mentioned in chapter 7. E isto é mencionado no They capítulo were 7. going to put a different king on the throne of Judah. Eles iam pôr outro rei em Judá. And that king will form an alliance and they can fight Assyria together. E então, esse rei vai fazer aliança. Okay, so you're talking Syria and Assyria. Syria and Israel went to war with Judah. To then fight against Assyria. Assyria. Okay, so I've been making a little mistake here. Ay, 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 okay. Então há duas nações nesses dias. Uma era Síria e a outra era Assíria. E os sírios queriam fazer aliança com Israel e com Judá para depois lutarem contra a Síria. Mas o rei de Judá gostava o rei de Assíria, então não se queria juntar com o rei de Síria e Israel. Ok? Então, acho que está tudo. Desculpem. The point is, Syria and Israel went to war with Judah. Então o ponto principal é que Síria e Israel, o reino do norte, fizeram guerra contra Judá. They were thinking we have to get rid of the line of David. E eles pensaram, nós temos que destruir a linhagem de David. And set up a new king. E estabelecer um rei novo. This was a major crisis. E isto foi uma crise grande. What does it mean if they succeed and Ahaz is overthrown? O que é que seria se eles conseguissem ter sucesso e Acaz era morto e outro rei era posto no What does trono? it mean if there's no son of David sitting on the throne of David? O que é que quer dizer que não há ninguém da linhagem de David no trono de David? It means that God's promises are false. Quer dizer que as promessas de Deus eram falsas. God promised David that there will always be one of his sons sitting on the throne. Deus prometeu a David que sempre haveria um dos seus descendentes no seu trono. God promised David that one day his son would be the Messiah. E Deus até disse que um dos seus descendentes seria o Messias. And that Messiah would save people from their sins. E que esse Messias iria de salvar as pessoas dos seus And at pecados. this point in history, the line of David was about to end. E neste ponto da história, a linhagem de David estava em perigo de ser acabada, terminada. King Ahaz, he wasn't a believer in the God of David. Acaz não acreditava no Deus de David. But the house of David, including Ahaz, were worried. Mas a família dele estavam preocupados. So Isaiah comes. Então Isaías vem. Now, before Isaiah comes, Ahaz and his generals are planning what to do. E antes de Isaías chegar, Isaías está com os seus generais a planear o que fazer. Isaiah comes and says, put your trust in the Lord. This is chapter 7. Então Isaías no capítulo 7 diz, olha, põe a tua confiança no Senhor. And Ahaz basically says, get this religious idiot out of here. E Acaz diz, tira este idiota religioso daqui para fora. We have a major crisis. We don't need religion right now. Nós estamos numa crise muito grande, nós não precisamos da religião agora. We need the generals. We need to plan. Nós precisamos dos generais, nós temos que planear. Religion's not going to help us. A religião não nos vai ajudar. Get this guy out of here. Tira este tipo daqui para And fora. Isaiah says to the king, E Isaías diz ao rei, I know you're not a believer, eu sei que tu não és crente, but ask God for a miracle. mas peça a Deus para um milagre. Ask God for a sign. Pede a Deus por um sinal. Ask him for something that's impossible.
Peça a Deus algo que é impossível. Maybe ask him for the sundial to go back 10 degrees. Pode até perguntar a Ele para o sol voltar para trás. Maybe ask him to make a virgin woman have a baby. Pode até perguntar a Ele, pedir a Ele para que uma mulher virgem tenha um bebê. Ask whatever you want. Podes pedir o que quiseres. I know you don't believe, Eu sei que não acreditas, but ask God anyway. mas peça isso a Deus. Because he's not going to fail Judah. Porque Deus não falhará a Judá. He's going to come through with his promises. Ele vai cumprir as suas promessas. And Ahaz says, I'm not going to do that E Acaz diz, não vou fazer nada disso. because he didn't trust the Lord. Porque ele não confiava no Senhor. There was now that war was a very big war. Ora, essa guerra acabou por ser uma guerra muito grande. And many from Judah were killed and went into captivity to Israel. Então muitos judeus morreram, muitos foram levados em cativeiro para o Reino do Norte. When Israel captured some of the Judean army and brought them into Israel, Então, quando o Reino do Norte, que chamava-se Israel, conquistou partes de Judá e levou-os para lá para o a norte, prophet came and told Israel, "You've got to release those men right now." houve um profeta que chegou a eles lá no norte e disseram, olha, é melhor vocês libertarem esses cativeiros o mais depressa possível. And they did. E fizeram isso. They didn't believe in God, but they did. Eles não acreditavam em Deus, mas ao mesmo tempo acreditavam em They were Deus. worshiping idols, but they knew about the living God. Eles adoravam ídolos, mas eles sabiam do Deus vivo de Israel. Well, Judah did not put their trust in the Lord. Então Judá não colocou a sua confiança no And Senhor. as a result, there was disaster. Então houve desastre. But Assyria came and conquered Israel and conquered Syria. Então depois a Síria veio, conquistou Síria e também Israel, o Reino do Norte. And then they conquered Judah. E depois conquistaram Judá, But they didn't conquer Jerusalem. mas não conquistaram Jerusalém. And they allowed the son of David to stay on the throne. Eles deixaram com que o descendente de David permanecesse no trono. But he had to pay taxes. Mas ele tinha que pagar taxas. And rather being a friend of the king of Assyria, Ahaz realized he had made a big mistake. E antes de ser amigo do rei dos assírios, ele percebeu que ele fez um grande erro, Because he didn't trust the Lord. porque não confiou no Senhor. Then there was a third crisis. Depois houve uma terceira crise, And it was in the days of Hezekiah. e foi nos dias do rei And Ezequias. that's in chapters 36 to 39. Está nos capítulos 36 a 39. In those days, Hezekiah didn't want to pay a tax to the king of Assyria. Nesses dias, Ezequias não queria mais pagar taxas ao rei dos So assírios. he stopped doing that, and the king of Assyria was not happy. Então ele parou de pagar as taxas e o rei dos assírios ficou muito zangado. The king decided to come down and kill Hezekiah and destroy the city. Então este rei dos assírios decidiu vir a Judá, conquistar Jerusalém, matar o rei Ezequias e destruir a cidade. He writes a letter to the king and says, "Don't be so stupid." Então ele escreve Assyrian, right. Então o rei dos assírios escreve a Judá, ao rei de Judá, e diz: não sejas tão estúpido. In all the other countries, their gods could not deliver them from my hand. Ele disse: todos os outros países civilizados, os deuses deles não conseguiram livrá-los da minha mão. And your God, Hezekiah, will not deliver E o you. teu Deus também não te vai livrar. There is no God who can deliver you from me. Não há Deus nenhum que te possa livrar de mim. Hezekiah, he trusted in the Lord. Mas Ezequias confiou no Senhor. And he put that letter before God and said, "What are you going to do about it?" Ele colocou essa carta perante Deus e disse: Deus, o que vais fazer sobre isto? And God saved Jerusalem at that time. E Deus salvou a Jerusalém nesses dias. Beginning in chapter 40, Isaiah is going to write about a future crisis. Agora, começar no capítulo 40, Isaías vai falar sobre uma crise futura. 100 years in the future,
Babylon will conquer Assyria. Então, dali a 100 anos, a Babilônia vai conquistar a Síria. And all the other nations. E todas as outras nações vão ser And they conquistadas. will come down and conquer Judah. E eles também vão vir e conquistar a Judá. The city will be destroyed, the temple will be destroyed. A cidade vai ser destruída, o templo vai ser destruído. Everyone will die except those that are taken into captivity. E todos vão ser mortos, com exceção dos prisioneiros de guerra. Isaiah is writing about that crisis in the future. Então Isaías está a escrever sobre essa crise. And he tells the people in the future to put your trust in the Lord. Então ele escreve a este povo futuro para confiarem no Senhor. Isaiah chapter 26 and verse 4. Isaías 26 e Verse 4 versículo 4 says, "Trust in the Lord forever, for in Yah the Lord is everlasting strength." diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. In chapter 51 verse 5, E capítulo 51, versículo 5, it says at the end of that verse, "The coastlands will wait upon me, and on my arm they will trust." 55? 51:5. 51:5. Perto está a minha justiça, vai saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão e no meu braço esperarão. Chapter 57 verse 13, E capítulo 57, versículo 15. "When you cry out, he who puts his trust in me shall possess the land." Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, no alto e santo lugar habito, como também com o contrito e habito o espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para verificar o coração dos contritos. Chapter 40 verse 31. E capítulo 40, Verse 31. versículo 31. Those who wait on the Lord will renew their strength. You can do the whole verse. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. And one more, chapter 64, verse 4. E mais um, capítulo 64, versículo 4. For since the beginning of the world, you can read that. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaiah has a message for God's people. Isaías tem uma mensagem para o povo de Deus. When you don't understand what's happening, trust the Lord. Quando tu não percebes o que é que se passa à tua volta, confia no Senhor. When there's a crisis in your life, trust the Lord. Quando há uma crise na tua vida, confia no Senhor. Isaiah says to in the 8th century, don't trust in foreign nations. Nestes muitos séculos antes de Cristo, ele disse: não confies nas nações estrangeiras. And I think Isaiah would have the same message for us today. Eu acho que hoje Isaías diria-nos o mesmo. In Psalm 146 No Salmo 146, and verses 3 to 5, nos versículos 5 e 6, it says, "Do not put your trust in princes." diz para não colocar a tua confiança em You have príncipes. it? All right, read verses 3 to 5. Do not put your trust in princes. So, Salmo 136. 146. Ups, ok. Então, Salmo 146 e versículos 3 to 5. 3 até Do 5. not put your trust in princes. Yes? Okay. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Psalm 20 Salmo 20 and verse 7. e versículo 7. Some trust in chariots and some in horses, but we will God. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. I think the message is the same today. Eu acho que a mensagem é igual para nós Don't put hoje. your trust in some nation Não coloquem a vossa confiança em alguma or nação, some union ou alguma aliança, or some king ou algum rei, or some political movement.
ou algum movimento político. Put your trust in the Lord. Ponha a tua confiança no Senhor. In Isaiah's day, he said, don't put your trust in idols. Nos dias de Isaías, ele disse: não colocam a vossa confiança nos ídolos. In chapter 42 of Isaiah, No capítulo and 42 de verse Isaías, 17, versículo 17, you can read that. eu vou já ler. Isaías 42:17. 42:17. Isaías 42:17 diz assim: tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem às imagens de fundição: vós sois os nossos deuses. In Isaiah's day, he says, don't put your trust in man. Nos dias de Isaías ele disse: não põe a vossa confiança no I homem. think God would say the same today. Eu acho que Deus diria o mesmo hoje. I'm thankful for men and women in my life who have greatly helped my spiritual walk. Eu estou muito grato por homens e mulheres na minha vida que muito me ajudaram no meu caminhar espiritual. But my trust is to be in the Lord, not in those men and women. Mas eu tenho que confiar no Senhor, não nesses homens e mulheres. My trust should never be in man. Nunca devia de colocar a minha confiança no homem. Jeremiah chapter 17 and verse 5 Jeremias 17, versículo 5. says, cursed is the man who trusts in man. Diz então: amaldiçoado ou maldito o homem que confia no homem. There are many other verses we could read that tell you to put your trust in the Lord. Há muitos outros versículos que nós podíamos ler que dizem que nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor. Sometimes we put our trust in ourselves. Às vezes nós confiamos em nós mesmos. We think we know what to do. Nós pensamos que nós sabemos There's o a que fazer. crisis in my life. I'll figure out how to get out of it. Há uma crise na minha vida, eu vou resolver isto. God can't help me. Deus não me pode ajudar. I've been waiting for a long time. Há muito tempo que eu estou à espera. It's time for me to take control. É tempo para eu agora ter controle sobre esta situação. And we start to put our trust in E ourselves. começamos a colocar a nossa confiança em nós And in mesmos. Isaiah chapter 30 and verse 12, E em Isaías capítulo 30, versículo 12, Isaiah 30 verse 12. nós, Go ahead. nós lemos: por isso, assim diz o Santo Deus de Israel, porquanto rejeitais esta palavra e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vos estrebais. Yeah, that's it. Okay. All right. Don't put your trust in other things. Não colocam confiança em outras coisas. In our generation, the believer needs to also trust in the Lord. A nossa geração também precisa de confiar no Senhor. Maybe you're here tonight and you don't know Christ as your Savior. Talvez estás aqui esta noite e tu não conheces Jesus Cristo como Salvador. And if that's the case, you are in a big crisis. E se isso é o caso, tu estás numa grande crise. You might have a wonderful life. Podes ter uma vida maravilhosa. You might not realize that you're in a big crisis. E talvez não te apercebas que estás numa crise grande. Because God is the one who holds the breath in your hand, in His hand. Porque Deus é aquele que segura o teu fôlego na sua mão. And your life can end at any moment. E a tua vida pode acabar em qualquer momento. You don't know when it's going to end. E não sabes quando vai acabar a tua vida. I have a father who is basically dying. Eu tenho um pai, ele basicamente está a morrer. He's confined to a bed and he cannot do much. Está confinado a uma cama e não consegue fazer quase We nada. don't know when he's going to pass away. Não sabemos quando é que ele vai falecer. But he's at the end of his life. Mas está ao fim da sua vida. I have a mother who is strong. Eu tenho uma mãe que tem muita força. And yet, last night I heard she was rushed to the hospital Mas eu ouvi que ela teve que ir de ambulância para o hospital. with ontem à a noite. very high temperature. Temos temperaturas muito altas And agora nos she's Estados in Unidos. for a few days. E ela agora vai ficar lá They uns don't really dias. know what's the problem. E ninguém sabe o que é o But problema when com ela. people are very old and they get a high temperature, you don't know what's going to happen. Mas quando as pessoas chegam a certa idade e têm temperaturas altas, nunca se sabe o que vai acontecer. You might be healthy and doing very
well. Até podes ter muita boa saúde e estás muito bem. But the Bible says that we were born in sin. Mas a Bíblia diz que nós nascemos em pecado And we live our lives under the condemnation of God. e que nós vivemos as nossas vidas condenados por Deus. That's what we read in John chapter 3 and verse 18. É o que diz no livro de João, capítulo 3, versículo He who 18. believes in him is not condemned. Aquele que crê nele não está But if you don't condenado. believe in the Lord Jesus Christ, you are already condemned. Mas aquele que não crê em Cristo já está condenado. And you hang with a thread on eternity. E estás como pendurado por um fio perante a eternidade. And if you are a sinner, you're headed to a lost eternity. E se és um pecador, tu estás em caminho para uma eternidade perdida. It is a crisis, and the Spirit of God wants to wake you up É uma crise e o Espírito de Deus quer te acordar so that you will realize you are in a crisis. para que possas perceber que tu estás numa crise. How can you get out of that crisis? Como é que podes sair dessa crise? Isaiah has the answer. Isaías tem a Put resposta. your trust in the Lord. Coloca a tua confiança no Senhor. Neither is there salvation in any other. Não há salvação em nenhum outro. There is only one name under heaven given to men by which we must be saved. Há um só nome dado aos homens debaixo do céu pelo qual nós podemos ser And that salvos. name is Jesus E Christ. esse nome é Jesus Cristo. In Isaiah chapter 12 and verse 2, Em Isaías capítulo 12, versículo 2, it says, God is my salvation. diz que Deus é a minha salvação. I will trust and not be afraid. Nele confiarei e não For temerei, Yah, the Lord, is my strength and song. He's become my salvation. porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico e se tornou a minha salvação. If you need salvation, don't trust in your good works. Se precisas de salvação, não confies nas tuas boas obras. Don't trust in a prayer that you may have prayed to receive Christ as your Não Savior. confias numa oração que talvez fizeste para receber Jesus Cristo. Of course, we need to cry out to God for salvation, É claro que temos que clamar a Deus pela salvação, but the prayer doesn't save you. mas não é a oração que salva. Christ saves you. É Cristo que salva. He knows it. He can read my mind and He knows our heart. Ele consegue ler a nossa mente, Ele conhece o nosso He coração. knows if we were honest with Him when we cried out to Him. E Ele sabe se nós estávamos a falar com Ele com honestidade ou não. If you need salvation, put your trust in the Lord. Se precisas de salvação, coloca a tua confiança no Senhor. And if you are saved, are you growing in Christ? E se já estás salvo, estás a crescer em Cristo, Are you making progress in sanctification? estás com algum progresso da tua santificação, Are you sinning less and becoming more holy? estás a pecar menos e a tornar-te mais santo. Maybe you're like me and you say, I made progress here, but over here I've been making no progress. Talvez és como eu e estás a dizer, olha, nesta altura da minha vida eu estava a fazer progresso, mas agora não parece que estou a fazer muito progresso. It seems that there are sins in my life that I cannot conquer. Parece que há pecados na minha vida que eu não consigo conquistar. What do I do? O que faço? Isaiah would say, put your trust in the Lord. Isaías diria, confia no He Senhor. promised to complete the work He began in you on the day that He saved you. Ele prometeu completar o trabalho que Ele começou em ti no dia da sua salvação. Often Christians get so discouraged that they're not making progress, Às vezes os crentes ficam desencorajados porque não veem progresso nenhum. that they give up. E eles até desistem. Don't be like that. Não sejam assim. The Lord will come through. O Senhor vai cumprir a sua You can promessa. trust Him. Podes confiar nele. Keep walking with Him. Continuam a andar com Ele. In times of calamity and difficulty, Em tempos de calamidade e in dificuldade, times of trauma, em tempos de trauma, in times when you cannot understand, em tempos que não percebemos o que se passa, you need to trust the Lord. precisas confiar no Senhor. Proverbs 3, verses 5 and 6. Provérbios 3, 3, 5 and 6. versículos 5 e 6. Trust in the Lord with all your heart. Confia no Senhor com todo o teu coração. Don't lean on your understanding. E não inclines na tua própria teu próprio entendimento. In all your ways acknowledge Him and He will direct your Em steps. todos os teus caminhos reconheça Ele e Ele vai dirigir os teus In passos. Isaiah chapter 43 Isaías 43, and verse 2, versículo 2.
When you pass through the waters, you have it? Go ahead, read it. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Chapter 41 and verse 10. E capítulo 41, versículo 10. Fear not. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Chapter 26, Capítulo 26, verses 3 and 4. versículos 3 e 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. And finally, E finalmente, chapter 25 capítulo 25 and verse 9. e versículo 9. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. I don't know what's happening in your life. Eu não sei o que se passa na tua vida. I do know that calamity comes in every life. Eu sei que a calamidade entra em todas as vidas. And the Bible's message is trust God. E a mensagem da Bíblia é: confia no Senhor. That's what I've been doing these last 3 years. É o que eu tenho feito nestes últimos 3 anos. I've had many difficulties in my life, Eu tenho tido muitas dificuldades em minha vida, but nothing like the last 3 years. mas nada como os últimos 3 anos. I wish I could trade places with my daughter, Eu até gostava de trocar lugar com a minha filha, but that's not God's plan. mas esse não é o plano de Deus. But I believe God, Mas eu acredito em Deus, that He has a purpose and a plan. que Ele tem um propósito e Ele tem um And we are plano. very thankful to see spiritual life in her. E nós estamos muito gratos porque nós conseguimos ver vida espiritual nela. But I'm going to be honest, and it is very difficult. Mas eu vou ser honesto, é muito difícil. It's easy to ask, why, God, do you allow things to come into our lives? É muito fácil nós dizermos: Deus, por que é que permites coisas más nas nossas I vidas? suppose Job could have asked that Talvez question. Jó fez essa pergunta. And you know, the book of Job doesn't answer the question why. Mas o livro de Jó não responde essa pergunta. It only tells us that God goes through those dark times with us. O livro só nos diz que nesses tempos escuros Deus atravessa isso conosco. And at the end of the story of Job, E ao fim da história de Jó, Job's understanding of God was much deeper. a forma como Jó compreendia Deus era muito mais profunda do He que could antes. say to his new daughter Jemima that God is kind. Ele podia dizer à sua filha Jemima que Deus é bom. And Jemima could look at her dad and say, how can you say that God is kind? E a filha dele podia olhar para ele e dizer: mas como é que tu podes dizer que Deus é bom? And Isaiah can respond, Job can respond, God can be kind sometimes in unkind ways. E Jó podia responder: olha, Deus pode ser bom muitas vezes em circunstâncias que não são boas. Trials and difficulties are not easy, Tribulações e dificuldades não são fáceis, but they have a purpose and a plan. mas eles têm um propósito e eles têm um plano. Put your trust in the Lord. Coloca a tua confiança no Senhor. Amen. Amém.